Oi gente, bom dia! Hoje eu e meu grupo nós vamos falar um pouquinho sobre o Oriente na Idade Média. Meu grupo é composto por Luana, que sou eu, Maria Clara, Ana Clara, Júlia Pires, Samara e Raquel. Eu e as meninas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, espero que vocês gostem, tá? E prestem atenção para vocês entenderem aí, né? Porque é um assunto legal, gente, é um assunto bem legal. A gente preparou esse vídeo para vocês entenderem que enquanto a Europa medieval enfrentava guerras e crises, o Oriente estava ótimo, gente. Ele estava ali perfeito, de boa, super tranquilo, porque ele estava com uma cultura muito boa, estava cheio de ciências e tecnologias, né? Tecnologias eu digo daquela forma ali que era naquela época. E quando a gente diz em Idade Média, pelo menos eu, né, já penso logo na Europa e também penso em castelos, em cavalos, naquelas espadas, naqueles tipos de guerra que a gente vê e como tá passando aí nas imagens para vocês, tá? Mas não foi só isso que teve nesse período, teve muitas outras coisas. O Oriente, na verdade, ele estava vivendo um momento muito bom, um momento com cidades grandes, impérios poderosos, conhecimento avançados e muita troca de cultura. Tudo aí que tá aparecendo nessa imagem é relacionado a isso, né, gente? Era vários impérios, muitas coisas poderosas mesmo que tinham nessa época. As civilizações como os árabes, os chineses, os persas, os mongóis, eles estavam ali, né? Eles eram muito desenvolvidos e eles estavam sendo desenvolvidos, deixando um legado muito rico ali que influenciou o mundo inteiro e também o Oriente, né? O principal ali foi o Oriente. E é justamente isso que a gente quer mostrar nesse vídeo, né? Um olhar diferente sobre a Idade Média, onde a gente vai conhecer cidades, religiões, descobertas científicas e os comércios também. Porque a Idade Média não é só guerra, gente, como a gente vê aí. Não é só guerra, tem suas partes boas também. E a gente quer justamente mostrar isso aqui pra vocês conhecerem um pouco mais. Então agora as meninas vão continuar aí falando sobre cada tópico, eu espero que vocês entendam, tá? E é isso. Oi, meu nome é Abraão e hoje eu vou falar sobre o mundo islâmico. O mundo islâmico medieval foi um dos centros mais avançados de conhecimento, cultura e poder da história. Tudo isso começou no século VII, com o profeta Maomé na Península Arábica. E em poucos anos o Islã se espalha por uma área imensa, do norte da África até a Ásia Central. Isso dá origem a poderosos impérios, como o Omíada e o Abássida. Mas o que mais impressiona não é só o tamanho desses impérios, é o que eles fizeram com isso. Bagdá, por exemplo, se tornou a capital do Império Abássida e virou o coração de conhecimento mundial. Lá existia a famosa Casa da Sabedoria, um centro de estudos, milhares de livros, onde estudiosos traduziam e debatiam textos da Grécia, da Índia e da Pérsia. Foi lá que se redescobriu Aristóteles, Platão, Hipócrates, mas também foi lá que surgiram novas ideias em álgebra, química, medicina, astronomia e filosofia. Muitos dos termos que a gente usa hoje em ciência vêm do árabe, como álgebra, algoritmo e entre outros. E não era só ciência. A arte islâmica floresceu em mosaicos incríveis, caligrafia decorativa e construções impressionantes, como a Mesquita de Córdoba e o Domo da Rocha em Jerusalém. O comércio também era vital. Mercadores muçulmanos atravessavam desertos e mares, levando produtos e ideias. Isso fez do mundo islâmico uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, enquanto a Europa estava fragmentada, e o mundo islâmico era um lugar de troca, estudo, beleza e inovação. O Império Bizantino. Quando a parte ocidental do Império Romano caiu, muita gente acha que tudo acabou. Mas, na verdade, o lado oriental do Império, conhecido como Império Bizantino, ainda sobreviveu por quase 1000 anos. A capital era Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Era uma cidade imensa, cheia de palácios, igrejas, mercados, muralhas e muito ouro. O Império Bizantino era cristão, mas bem diferente da Europa medieval. Ele misturava cultura romana, grega e oriental. Isso se refletia na arte, na arquitetura e na política. Um dos imperadores mais famosos foi Justiniano, que mandou construir a famosa Basílica de Santa Sofia e escreveu um código de leis que influenciaria o direito europeu por muito tempo. O exército bizantino era poderoso, mas o império passou boa parte da Idade Média tentando se defender do inimigo por todos os lados: persas, árabes, turcos e cruzados. Ainda assim, eles resistiram, preservaram muitos conhecimentos da antiguidade e criaram uma cultura própria,
o mosaico bizantino. São lindos e cheios de detalhes dourados. A influência do Império Bizantino chegou longe, influenciou a Igreja Ortodoxa, a arte russa, os Balcãs e até parte da África. A cidade só caiu em 1453, já no fim da Idade Média. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a China na Idade Média. Naquele período, da Idade Média, enquanto a Europa enfrentava muitas guerras, doenças e muita instabilidade, a China vivia um período muito bom e de grande desenvolvimento. E dinastias como a Tang, a Song e um pouco depois a Yuan, que teve o domínio dos mongóis, transformaram a China em uma das civilizações mais avançadas do mundo naquela época. A dinastia Tang, que aconteceu do século VII até o século X, marcou uma era muito boa, uma era de muito enriquecimento, uma era de ouro. E a cultura se desenvolveu de uma forma muito boa mesmo. A poesia, a pintura e a música e também a moda eram muito valorizados nessa época e evoluíram muito. As cidades eram grandes e muito bem planejadas. Um pouco depois, na dinastia Song, que aconteceu do século X ao XIII, a China avançou ainda mais na tecnologia e na inovação. Foi nesse período que surgiram muitas invenções, como o papel moeda, a imprensa com tipos móveis, a bússola náutica e até a pólvora. E enquanto os europeus ainda copiavam livros à mão, os chineses já imprimiam livros. E o comércio cresceu muito, assim como as cidades e o nível de educação de lá. Bom, outra característica que foi bem marcante na China medieval era o seu governo, que era extremamente organizado. O país usava um sistema de exames imperiais para selecionar os funcionários públicos e, ao invés de eles escolherem pela nobreza e classe, eles escolhiam pela sua inteligência e pelo seu mérito, pelo seu conhecimento e pelo seu mérito. E isso se apoiava muito nos princípios da filosofia confucionista, que orientava não só a política, mas também a moral, a educação e os relacionamentos sociais daquela época. No campo religioso, a China era bem diversa. Havia o budismo, o taoísmo e, em algumas regiões da China, o islamismo, que chegou por meio de algumas rotas comerciais. Bom, e ainda assim, com muitos conflitos, como a invasão dos mongóis no século XIII, a China seguiu impressionando o mundo. Ela sempre seguiu à frente do mundo, sabe? Muito mais avançada. Inclusive, uma vez, quando o viajante Marco Polo veio visitar o Império durante a dinastia Yuan, ele ficou muito admirado com o que ele viu aqui. Com o que ele viu aqui não, quando ele viu na China. Porque tinham muitos sistemas de correio eficientes, uma infraestrutura boa, pontes enormes e uma vida urbana organizada e muito sofisticada. E para ele tudo parecia muito moderno, porque era algo muito distante do que eles tinham na Europa, era algo muito distante da realidade da Europa. Bom, as cidades da China medieval, eram muito incríveis, porque enquanto os europeus viviam em vilarejos pequenos e bagunçados, a China já tinha cidades grandes com comércios ativos e muita tecnologia naquela época. E foi isso. Eu vim falar sobre a Rota da Seda. Imagine uma estrada gigante que atravessava desertos, florestas, montanhas e que ligava a China até a Europa. Essa era a Rota da Seda. Ela não era só uma estrada, não. Ela era uma rede imensa, com caravanas, cidades comerciantes, enfim. Ela ligava a China, a Índia, a Pérsia, o mundo árabe, o Império Bizantino e até a Roma. O nome Rota da Seda vem do produto mais famoso transportado por ali, a seda chinesa, que era raríssima e muito desejada na Europa. Mas também passavam por ali especiarias, pedras preciosas, porcelanas, perfumes, tecidos, enfim. Além de produtos, a Rota da Seda, ela levava ideias, religiões, músicas, comidas e até doenças como a peste negra. Era por ali que o budismo ele saiu da Índia e chegou até a China. Era por ali também que viajavam os aventureiros, missionários, enfim, como Marco Polo.
Cada cidade da rota era como ponto de encontro de mundos diferentes, porque fazia com que culturas diferentes elas se influenciassem, sabe? E podem dizer que a rota da seda ela foi uma das primeiras formas de globalização da história. Olá pessoal, meu nome é Raquel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a religião e a cultura oriental. No Oriente Medieval, a gente vai ter a cultura e a religião como principal base de vida deles. Diferente da Europa, que está mais concentrada com a religião do cristianismo, a gente agora vai ter uma diversidade muito grande entre essas religiões e culturas. Como, por exemplo, no mundo islâmico, a gente vai ter o Islã como a base central da vida deles. Então vai ser a base da educação deles, a base do seu comportamento e a base da parte artística do povo. A gente também tem os seus líderes influenciando seus seguidores a ler o Alcorão, que é um livro sagrado no meio deles. A gente tem na Índia as religiões base como o hinduísmo e o budismo. São religiões que envolvem mais a forma de viver em comunidade, né? Como por exemplo, os seus hábitos diários, as suas castas, as suas reuniões espirituais e também a gente vai ter as suas crenças como a reencarnação e o karma. Na China, a gente vai ter uma diversidade muito grande com o taoísmo e o budismo, que vai influenciar desde a política até os festivais que atraem turistas até hoje. Mesmo tendo um pouco de conflitos religiosos, a gente ainda consegue ver uma troca e uma influência mútua entre essas religiões, afetando muito na parte da cultura, como por exemplo a arte. A gente vai ter as músicas citando deuses e tradições antigas desse povo. A gente também vai ter as arquiteturas, como por exemplo os templos e os jardins simétricos que até hoje encantam turistas. Bom, gente, e aí? Depois de tudo isso aí, fica impossível a gente dizer que a Idade Média ela foi apenas só coisa da Europa, né? O Oriente Medieval, ele foi super rico em cultura. Tipo, rico em cultura, em ciência, na religião, em comércio e arte também, gente. Tipo assim, tudo que foi construído lá influenciou o mundo inteiro. Tipo assim, como assim influenciou? Vamos dar alguns exemplos. Os números que usamos, por exemplo, vieram da Índia. Os fundamentos da álgebra foram criados no mundo árabe. E a imprensa e a pólvora surgiram na China, tipo, meu Deus. O legado do Oriente Medieval está nos livros, na medicina, na arquitetura, nos alimentos e até nas palavras que usamos no dia a dia, tipo, estou falando com vocês aqui agora. Bom, gente, só pra distrair um pouco. Muitas das ideias que chegaram à Europa e ajudaram no Renascimento, elas vieram do Oriente, ou seja, sem o Oriente, o mundo que conhecemos hoje seria, tipo, bem oposto, bem diferente, nada a ver. Tipo, cara, imagina, né? Seria totalmente assim, do nada. Então, gente, assim, o que eu penso? É por isso que estudar essa parte da história ela é tão importante, sabe? Por quê? Ela amplia o nosso olhar. A gente consegue ver além daquilo que a gente vê, assim, superficialmente. Ela quebra estereotipos. E a gente acaba entendendo que o mundo, ele sempre foi mais conectado do que a gente imagina. Entende, sabe? E aí eu fico assim, e aí? Depois de tudo isso aqui, ainda dá pra dizer que a Idade Média foi só, assim, a Idade das Trevas? Gente, meu Deus, é muito caótico. É muito do nada. Então, gente, ao longo desse documentário, podemos perceber que o Oriente Medieval, ele não foi apenas um cenário de guerras ou conflitos religiosos, mas ele foi um centro vibrante de cultura, de ciência, comércio e espiritualidade, gente. Tipo assim, enquanto a Europa ela vivia um período de instabilidade, muitos povos orientais desenvolviam conhecimentos avançados, tipo, em medicina, matemática, astronomia, filosofia e arte, tipo assim, meu Deus, cara, é muito bizarro. Tipo assim, gente, o Oriente, ele também foi também o berço de grandes impérios, tipo, como o Império Islâmico, o Império Mongol e a civilização persa, sabe? Vocês sabem, né? Porque, gente, eles marcaram profundamente a história com a sua organização,
a sua organização política, sua arquitetura, sabe? A arquitetura imponente e a sua diversidade cultural. E, gente, deixa eu contar uma coisa. Além disso, a Rota da Seda. Gente, assim, arrasa, tipo, a história, entendeu? E além da Rota da Seda, foram também as trocas comerciais com o Ocidente. Eles fortaleceram laços entre o mundo que, mesmo distantes, estavam conectados, tipo assim, conectados, sabe? Por interesses comuns, tipo, aprendizados mútuos. Gente, é isso.